Sejam todos bem-vindos. Vou colocar aqui a nossa abordagem, né? A gente vai falar muito aí sobre a falta de energia, sobre o cansaço físico, o que isso pode estar influenciando. Vamos aguardar aí a minha convidada de hoje. Ela que também é sistêmica, trabalha com esse olhar. Ah lá, ela tá chegando. Seja bem-vinda, Flávia. Seja bem-vinda. Vamos combinar, vamos trazer ela pra cá, né, gente? Porque ela vai... Gente, o que é ajustar isso dentro da área dela? Então, ela vai se apresentar daqui a pouquinho. Mas enquanto isso... Oi, Flávia, seja bem-vinda. Ei, tudo jóia. Maravilha. Como é que você tá? Tá tudo certo aí? Menina, se eu te falar que em 29 semanas de gestação, hoje foi a primeira vez que eu tive uma ânsia de vômito. Não Acredito. sei Acredito. Gente, ela está grávida, tá se... aí, ó. Olha, Maravilha. quase que eu te mensagem. Aguarda uns 5 minutinhos aqui que eu tô passando mal. Jura? Ó, se você quiser dar uma Agora, aguinha, enquanto isso eu vou conduzindo. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor Marcelo. Obrigada. Se você quiser beber uma aguinha e depois voltar, tá tudo certo, tá? Enquanto isso, eu vou aqui me apresentando e falar um pouco daquilo que a gente vai falar, né, Flávia? Porque às vezes, assim, muitas pessoas não conseguem entender o cansaço, fadiga, desânimo, sem energia, sem disposição. O que realmente está por trás de tudo isso? E às vezes a gente acha, coloca a culpa só no trabalho. Olha só como a gente precisa de conhecimento, né? Sejam todos bem-vindos. Por quê? Justamente porque nós precisamos entender o que está por trás. Será que, de repente, a alimentação está por trás? O que a Flávia vai falar da área dela que, gente, ó, achei extraordinário. Por isso que eu vou deixar ela se apresentar, para que vocês saibam, então, o que nós vamos falar hoje. Flávia, se apresenta aí para nós. obrigada aí pelo convite, pela oportunidade. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a alimentação, né, e outros trabalhos sistêmicos pode contribuir aí para a gente ter mais motivação, mais energia no nosso dia a dia. Então, meu nome é Flávia Zambuja Oliveira, sou enfermeira integrativa. Oi, André. Sou enfermeira integrativa, terapeuta sistêmica. Hoje eu atuo fortemente com a numerologia, voltada para esse âmbito mais sistêmico, que é um recurso que a gente consegue avaliar ali qual é nosso maior potencial, né? Onde a gente tem mais energia, que é um dos fatores, às vezes, a gente se desmotivar no dia a dia, né, Sol? Não saber porque, às vezes, onde a gente tem motivo para agir, né? A motivação. E o mapa, né, inclusive, é uma das coisas que traz essa clareza juntamente aí com todos esses aspectos internos. Gente, eu achei sensacional esse trabalho dela. É bem bacana, muito bom. Como eu sou nutricionista, clínica, com graduação em esportiva funcional, com graduação e especialização em exames. Também sou coach sistêmica, trabalho com emagrecimento sistêmico e todas as outras graduações que eu venho trazendo aí para somar no meu trabalho. Quando eu vi o trabalho da Flávia, eu falei, não, a gente pode sim fazer alguma coisa muito casada. A gente tem toda uma ligação. É que as pessoas não têm consciência, né? O quanto a alimentação é extremamente importante para que nós tenhamos energia e disposição. E elas colocam muitas vezes, Flávia, a culpa só no trabalho, só na correria dos filhos, do marido, né? E não esquece que o alimento que ela está ingerindo pode ser a causa. Pensa aqui comigo, Flávia, hoje foi final de semana, domingão, né? E hoje aí tem muita gente muito inflamada, absurdamente inflamada. Então, qual que é o nosso gatilho aqui? É trazer essa consciência. Por que você está cansada? Por que você está fadigada? Não é verdade? Porque muitas pessoas não conseguem entender de onde vem a fadiga, o cansaço, a falta de energia, disposição. E não é só para as mulheres, os homens também, porque eles estão em quê? Em desequilíbrio. Não é mesmo, Flávia?
Sim, com certeza. E outro dia eu estava estudando uma aula na pós e teve um médico lá que ele comentou o quanto o intestino, né, faz parte aí da nossa alegria, o quanto ele é responsável pela nossa alegria, que nos leva a essa questão da motivação também, né, Sol? Porque, na verdade, é 95% da nossa serotonina, que é aquele hormônio do humor, da alegria, da disposição, ela está lá no intestino. E quando esse paciente tem uma dieta inflamatória, o primeiro a sofrer é o quê? É lá no intestino. Então, o paciente não consegue melhorar da ansiedade, quadro de depressão e tantos outros quadros clínicos. Por quê? Porque primeiro nós precisamos também olhar para essa microbiota intestinal, né? Que também está ligada ao ganho de peso. E fora as outras coisas também associadas ao quadro de inflamação, que é tão importante. Eu trabalho muito com isso, eu sou apaixonada por essa área, né? Eu fiquei, assim, impressionada mesmo com essa informação, sabe? Às vezes, muitas pessoas, às vezes, chegam na terapia também para tratar, é o que você falou, né? Depressão, ansiedade, e às vezes o problema está numa questão alimentar, né? Então, foi muito interessante ouvir essa afirmação dele, do quanto o intestino é responsável ali pela produção de endorfina, né? Esse hormônio da alegria, do bem-estar. Então, Por isso que muitas vezes, Flávia, nós não conseguimos melhorar o comportamento do meu paciente se ele antes não entender que existe toda uma raiz, uma causa por detrás do sintoma dele. É aquilo que eu sempre bato em todas as minhas palestras, em todas as minhas orientações. Primeiro eu preciso tratar a causa. A causa está no intestino, então vamos trabalhar a causa. Com prebióticos, probióticos. Hoje mesmo eu subi um material dizendo justamente isso. O que um intestino inflamado causa no obeso ou na pessoa que está acima do peso, entende? Então, imagina na vida, no dia a dia, as dores que a pessoa sente no corpo e tantas outras coisas. Por isso que é tão importante a gente começar por aí o nosso trabalho. Ou seja, né, até uma pergunta que eu ia te fazer, mas acho que você já respondeu, né? Como se os alimentos, né, fazem esse papel de ajudar a gente a aumentar a nossa energia, nossa motivação no dia a dia, que é um problema aí acho que da grande maioria das pessoas. Então é Total, total, né? total, Flávia. Sabe por quê? Porque é na microbiota, é no intestino que tudo ali é passado. Quando você tem uma alimentação totalmente inflamatória, com tantos alimentos, gente, eu tô falando de todos os alimentos enlatados, embutidos, farinhas brancas, realmente, muita lactose, açúcar, né? Que é o número um de todo o quadro inflamatório, ele promove. Então, às vezes, eu brinco com o meu paciente, já olhou para o seu cocô hoje? Você já viu se essa evacuação está mais caramelo, se ela está mais flutuenta, se você está evacuando 3, 4 vezes por dia? Já é um sinal que esse paciente precisa começar a olhar o quadro inflamatório dele. E muitas vezes, esse cansaço, esse desânimo, essa falta de energia, Flávio, está tudo ali iniciando nesse processo inflamatório que está ali no intestino. Por isso que o intestino é hoje visto como o segundo cérebro. Mas muitas pessoas não têm essa consciência. Por isso que nós não conseguimos melhorar o quadro clínico do meu paciente sem antes ele tratar a microbiota intestinal. Por isso que o meu protocolo é desinflamar o intestino primeiro, para depois ir para a segunda fase do meu tratamento. Jamais eu vou direto para a dieta. Não, primeiro eu vou limpar esse intestino. Aí, então, eu vou trabalhar o alimento. E muitas vezes, sabe, Flávia, uma coisa que você falou aí, as pessoas colocam muitos legumes cozidos. Mas o melhor tratamento, ainda mais quando a gente vai trabalhar com energia, que você vai falar daqui a pouquinho, é os alimentos mais crus. A pessoa, em vez dela comer a cenoura crua, ela vai e cozinha. Em vez dela comer a beterraba crua, ela vai lá e cozinha. Tudo ela quer cozinhar. Por que a gente trabalha tanto com a dieta chinesa, que a gente chama? Porque eles usam muita coisa crua. E esse é o correto. Por exemplo, eu vou ensinar a fazer um suco verde, eu falo que o paciente coloca cru as coisas dentro, não é para cozinhar. Ah, beterraba pode cozinhar? Não. O inhame? Não, gente. Tudo muito cru lá dentro. Eu sou Né? cozinha, estou aprendendo aqui. Quanto mais crua, claro que você tem que fazer toda aquela parte da higienização, né, Flávia? Mas quanto mais cru for o alimento, muito mais proveitoso as vitaminas, minerais desse alimento. É extremamente importante que nós façamos isso, né? Entendi, entendi, muito interessante. E Sol, conta assim um pouquinho, né? Dentre os alimentos, né, que traz aí bastante energia pra gente.
para o nosso dia a dia? Tem, assim, algum tipo de alimento que a gente pode dar mais foco quando a gente está com essa falta de energia no nosso dia a dia? Olha, Flávia, eu sempre vou olhar para o meu paciente como um todo. Todo. Então, assim, cada um é cada um. Você é você, enfim, cada um é cada um. Sempre eu vou trabalhar em cima daquilo que você está sentindo. Qual é o seu sintoma raiz? Quando você vem para mim com cansaço, fadiga, sem energia, sem disposição, não tem vontade, tem chamado preguiça, que muitos pacientes falam, o que eu tenho que levar em consideração? Realmente, esse paciente pode estar desnutrido, também pode estar com algum distúrbio lá na parte da microbiota, não está fazendo absorção. Só que, qual que é o primeiro protocolo? É nós retirarmos os causadores inflamatórios, né? A gente retira, porque não adianta nada eu falar de um alimento saudável, das folhas vermelhas, inhame, alho poró, alho, né, chá de camomila, todas essas coisas maravilhosas, se eu continuar colocando o causador. Faz sentido para você? Né? Isso. Primeiro a gente retira os alimentos inflamatórios. Gente, E o que você já começa a perceber, por exemplo, dor no corpo, dor, aquele sentimento de dor, dor na pele. Tem paciente que fala, parece que a minha pele parece que dói. É um quadro inflamatório. Por quê? Quanto mais açúcar, mais o paciente está inflamado. Mais celulite, mais tudo. Quando o paciente consome glúten, tendo ele uma intolerância, também, Flávia, também ele vai provocar um quadro inflamatório. Por isso que eu sou a favor das raízes, né? Inhame, batata com, né? Batata doce, gente, mandioca. Eu sou a favor das raízes. Todas as folhas verdes possíveis, imagináveis. Ora pronobis, espinafre, agrião, todas essas folhas, entende? Todas elas promovem o quê? Uma desinflamação, um detox natural. Só que para isso nós precisamos retirar os agravantes. Não adianta nada você ficar tomando um detox e comendo açúcar depois do almoço. Eu vou comer só um docinho, um chocolatinho, não sei o quê. Entende? Então, eu não sinto melhor. Não vai sentir mesmo. Por quê? Porque você está trocando 6 por 5. Então, realmente, retirar e recolocar. E de uma forma, assim, contínua, né? Por exemplo, assim, passou o final de semana, aconteceu várias coisas. Então, vamos lá, vamos essa semana, vamos começar a tirar o açúcar essa semana, né? Aquilo que eu sempre faço a promoção. Semana que vem, a gente vai tirando o refrigerante, isso. Gente, tudo isso promove um quadro inflamatório. E é incrível como retirar esses alimentos traz até uma certa abstinência, né? Traz. Mexe ali com uma certa questão hormonal que parece mesmo uma droguinha. É aí onde eu entro como nutricionista, olhando as questões da reposição de vitaminas e minerais. Porque quando o paciente vem inflamado, a gente retira, e o paciente fala assim, meu Deus do céu, Nutri, porque o que dá energia é o açúcar. Então, assim, ele começa a sentir falta de energia, o que ele faz? Ele vai lá e dá uma jogada de um doce, uma coisa com muita carga glicêmica, né? Qual é o erro das pessoas? É esse. Tá sentindo que existe uma deficiência e ela tá apostando no quê? Algo para dar energia e levantar ela para cima. Eu vou tomar café, café com não sei o quê, eu vou tomar um monte de suplemento para dar energia, mas você precisa ir na raiz. É lá que tá faltando aquele substrato certo. Então a gente tem que repor o quê? Cálcio, magnésio, selênio, zinco, as vitaminas que estão faltando, a B12, tantas outras vitaminas que são extremamente importantes. É como se fosse a água, né? A água da nossa flor. Porque não adianta nada você ficar dando substrato para elas, só para promover energia para o seu dia, só que a raiz já está comprometida. É isso que eu bato sempre na tela. Gente, nós temos que entender que nós não conseguimos hoje ingerir a quantidade de vitaminas e minerais que o nosso corpo precisa para fazer todas as atividades. Por isso que as pessoas estão tão cansadas, fadigadas. E quando eu falo em referências, quando eu falo assim, mas o meu médico falou que está dentro da referência. O que é estar dentro da referência? Dentro da referência é aquele exame, quanto ele tem que estar. Numa B12, quanto ela tem que estar para dar certo e meu paciente estar bem. Entende? A vitamina D. Mas está dentro das referências. Mas quanto que ela tem que dar para a sua idade e para o seu sexo? Ela deve estar. E esse o erro da maioria das pessoas. Elas não conseguem entender o que é estar dentro das referências. Na cabecinha delas, eu estou dentro da referência, tá? Mas e o seu sintoma que não tá bom? E daí?
Já parou para pensar? É nisso que as pessoas, às vezes, elas não conseguem entender, porque às vezes o profissional que atende ela fala, não, ó, os exames estão tudo certo aqui, às vezes é cansaço, e ela acredita nisso, né? Sim. Sem antes falar, não, peraí, eu não tô bem, eu não tô me sentindo bem, não é possível. Então, às vezes há questões físicas, vitaminas, minerais, hormonais associados, e ela não se dá conta. Por isso que quando existe o cansaço físico através da alimentação, que é o nosso papo de hoje, justamente para equilibrar tudo isso. Porque não adianta nada eu ficar tomando açúcar ou um bolinho, um negocinho depois do almoço. Isso já é um sinal para mim de deficiência, por exemplo, de cromo, né? É o que a gente tem que corrigir. E não ficar comendo, eu vou comer só um docinho. Só que quando ela come esse docinho, o que acontece com ela, Flávia? Ela depleda o ferro, às vezes, que ela consumiu na dieta. Porque muitas pessoas que comem lá o pudinzinho, depois do almoço, é um pudinzinho. Sim, gente, só que toda vez que você ingere uma lactose depois da sua fonte de ferro, você quela. Então aí a paciente está anêmica, a paciente está com a ferritina realmente que não consegue levar. Então um monte de sintomas, às vezes pela má alimentação dela ali, que vai fazendo, extraindo essa energia automática dela. Entende? E aí o ferro baixa e a gente fica com aquela sensação de cansaço, né? Tempo todo, ainda mais pensa aqui, ó. Hoje o mundo está num nível absurdo de estresse absurdo. Então, quantas pessoas estão mais estressadas, mais cortisol ela tem, mais ela joga o quê? Açúcar. Vamos falar de uma forma clara para o pessoal entender, açúcar na corrente sanguínea, que a gente chama muito, ele vai criando uma resistência à insulina. Por isso que tem pacientes que fazem a dieta do Google, sabe? E elas não conseguem emagrecer, elas perdem massa magra, porque elas não entendem que por trás desse padrão existe o quê? Uma resistência à insulina. Então, o que nós temos que trabalhar? O que está levando à resistência à insulina? O nível de cortisol é um dos piores desencadeadores da resistência. Então, nós temos que baixar o quê? O cortisol. E a gente abaixa com o quê? Com um suplemento para baixar o nível de cortisol. Eu, por exemplo, trabalho muito com resistência à insulina. Eu vou trabalhar um suplemento específico para baixar a resistência à insulina. Quanto menos insulina, menos gordura, mais disposição, mais vitalidade, mais tudo. Fora a alimentação que a gente trabalha no protocolo individualizado. Entende? Esse é o diferencial quando se fala em emagrecimento. Esse é o equilíbrio certo quando a gente fala em emagrecimento. E não aquilo, eu vou dar uma carga glicêmica aqui para me ter energia. Tem pessoas que faz assim, Flávia, vai para academia e aí ela come um boi para ir para academia. Para que ela precisa de energia. Só que ela come outra boiada na hora que ela volta. Mas a academia está fazendo... Eu estou engordando com a academia. Sim, se você está em desequilíbrio, comendo pão francês cortado ao meio, sem o miolo, com manteiga, minha amiga, sinto muito. O resultado não vai ser diferente, porque você está promovendo um quadro inflamatório. Entende, Flávia? Entendi. Me corrija se estiver errada. O açúcar, o carboidrato, a gente sabe que é uma cadeia de açúcar, certo? Ele quebra, né? E o açúcar em si mesmo, né, que a gente come ali no docinho, ele dá mais só um pico de energia, né? Então dá aquele pico, de repente aquilo cai como se fosse uma droga mesmo. É isso? Exatamente isso, é dessa forma mesmo. E o nosso corpo cataboliza em forma de quê? De gordura. Por isso que, por exemplo, assim, tem pessoas que têm gorduras nas laterais do abdômen. Para você ter ideia. Pessoas, por exemplo, que têm muita gordura na região das costas, entende? Nas coxas. E tanto assim que existe dentro do Yang e o Yin também as frontes de alimentos que quanto mais você come, menos gordura associada àquele alimento, nesse sentido um pouco mais simples explicando. Por que tem pessoas que têm tanta gordura na região das coxas? Né? Entende? Por que algumas têm tanta dificuldade de perder gordura das costas? Então a gente tem que levar em consideração que existe algo que está errado. Flávia, faz sentido para você que se eu, por exemplo, pego uma dieta do Google com menor índice glicêmico, a basal que a gente chama, e eu não consigo emagrecer, não tem coisa errada? Uma porque eu sou contra, porque eu falo assim que cada um é cada um. Você é um, às vezes você tem deficiência de cromo, às vezes o seu nível de cortisol está maior do que de uma outra pessoa. É um monte de situações. Muito analisado, né? Muito, não tem nada a ver, gente. Por exemplo, hoje os homens estão com uma absurda deficiência de B12.
Daí você fala assim, mas como assim? Estudos apontam que os homens podem ter deficiência de B12 a partir de um excesso de cerveja, né, ou álcool e cigarro. Mas eu tenho pacientes que são atletas e mesmo assim estão com dificuldade de absorção. Então, o que eu tenho que tratar? Eu tenho que melhorar a absorção do meu paciente. Aí eu entro com probióticos, com prebióticos nessa dieta. Sim. E É tudo além, muito mais complexo do que as pessoas pensam. sim, e além, Complexo. existe também uma questão sistêmica, né? Você trabalha com essa parte sistêmica, eu também. E a gente sabe ali, pelo menos assim, pela linguagem do corpo, o que que é a gordura, né? Uma capa de proteção. Então, né, que atitude interna, que comportamento está faltando dentro de mim, preciso de algo físico, estrutural para me envolver, para eu me sentir protegido. Justamente. Então, o que é que eu preciso trabalhar, né? Lá na minha infância, né? Ou até em nível sistêmico, que está me impedindo aí de eu mesma me sentir desprotegida, eu mesma me sentir protegida e soltar, né? Porque Total. essa vontade de soltar a gordura que também casa muito aí com toda a questão da alimentação. Todas. Você viu que faz sentido na questão do yin e o yang, faz questão das deficiências nutricionais. Por isso que eu sempre vou, dentro do meu olhar sistêmico, olhar primeiro a questão física, quais são as deficiências que eu devo ajustar aqui, para depois eu olhar para a questão sistêmica. Porque existe muito... Gente, eu acho que de 100% dos meus pacientes, 100% estão desnutridos em algum segmento. Estão inflamados em algum segmento, né? Existe uma coisa que eu preciso olhar. Por isso que eu gosto, eu olho essa parte bem legal da parte física, quais são a raiz, a causa, o sintoma de tudo isso. Aí depois eu vou para o olhar sistêmico, dizer por que dessa proteção, tanta proteção nesse peso, nessa gordura, o que essa gordura reflete entre traumas, crenças, abusos, falta da mãe, nossa, é tanta coisa, né, Flávia? Falta da mãe o excesso, pode ser o excesso de mãe, né? Também, porque a, a, a gordura, aquilo que eu vou reter, né? O que eu vou pondo para dentro. E esse movimento de ir para dentro é muito do yin, né? Então eu vou trazendo para dentro. E isso pode também estar relacionado a um excesso de mãe e às vezes também a uma ausência de pai, porque o pai Uhum. é a nossa energia yang, bota a gente para fora, para ir, né? Então é o que ajuda a gente, o yang ajuda a gente tirar essa gordura, né, para fora. Com certeza. É a energia do sol, é a energia em si, a energia do pai. É. E a gente sabe que na visão sistêmica, né, o filho só vai ao pai quando a mãe é. Então, tudo isso é importante avaliar. Não é só uma questão nutricional, olhar só para a parte física, que, né, você começa por aí, mas você também vai fazendo toda essa Eu faço um rastreamento bem profundo do integração. paciente. É totalmente integrativo. A Cris ali estava falando que entrei na academia e me assustei com a gordura nas costas. Eu não consigo passar aqui, gente. Se tiver mais alguma pergunta, você me fala, Flávia. Uhum. E aí, o que acontece? Cris, realmente faz todo sentido. Por isso que você tem que entender se aqui existe um desequilíbrio hormonal físico ou aqui se existe um desequilíbrio sistêmico, né, Glaucia? Olha a importância de entender esse contexto. Uhum. Com certeza. Né? Vocês têm mais alguma pergunta aqui? Eu vou até tirar aqui, gente, porque travou aqui para mim. Pode ir mandando as perguntas, pessoal, porque eu vou... Que a gente vai responder. Travou aqui para mim. Se tiver mais alguma pergunta, você vai lendo aí. Travou total, só veio a pergunta da Cris. Então, quando a gente fala num contexto sistêmico, num contexto nutricional, a gente tem que deixar muito consciente o paciente que existem as duas polaridades, né? Assim como a gente fala em várias situações, não existe uma regra para tudo. Não, tudo isso depende de cada paciente e como que a gente avalia tudo isso em cada um e a individualidade dele, né? Por isso que a Flávia, ela fala muito, ela trabalha com a numerologia sistêmica, e, gente, e é um contexto, porque a gente olha para o alimento de uma forma muito mais ampla. Não é, eu vou fazer dieta. Ó, quantas pessoas hoje, Flávia, segunda-feira, começou na dieta do ovo, da água, da sopa.
E é esse o erro das pessoas. Elas têm que entender aonde está a causa dessa compulsão alimentar, aonde está a causa desse cansaço, dessa fadiga, desse desânimo, tudo isso que a gente está falando aqui. Não é ir lá fazer uma dieta drástica, isso não existe. Você vai conseguir fazer 3 dias, daqui a pouco você volta a comer e traz tudo isso de volta. Não faz sentido? Sim, com certeza. Você falou aí da compulsão também, né? Inclusive foi uma pergunta que eu te fiz lá no nosso encontro de 7 dias. Por que que muitas pessoas têm necessidade de estar com o estômago cheio? Lembra que eu te perguntei? Não sei se você vai lembrar, mas eu te perguntei isso. Falei, só, por que que às vezes a gente tem essa necessidade de estar sempre cheia, né? Tá sempre com o estômago cheio. Justamente. Muitos são os que, dentro do olhar sistêmico, existem muitos pontos aí, né? Não foi amamentada, ou a família aí veio de muita fome, passou muita fome, traumas, proteção, eu quero comer algo. A sensação de saco vazio também pode estar ligada aí ao físico, por exemplo, assim, eu como e não me sinto saciada. Por que que meus pacientes, quando eu faço a suplementação, eles falam, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo comer tudo aquilo que você colocou, é normal? Por isso que a gente trabalha dessa forma. Quando é sistêmico, o que que você não consegue, o que que você come e não consegue se manter, por exemplo, no sentido assim, eu como uma emoção, eu como um sentimento de rejeição da minha mãe, entende? Há alguma coisa por trás disso, existe algum gatilho emocional por trás disso. Por isso que eu trabalho tanto com as feridas emocionais, porque quando eu consigo entender da onde está vindo isso, mas fica tão fácil entender meu paciente. E normalmente na minha amnésia já é assim, eu já consigo extrair um monte de coisa, entende? Até o vômito, né, Sol? Por que que é que tá vomitando, né? Por que que está vomitando? Por que que tem compulsão alimentar? Tem muita ligação com mágoas, com ressentimentos da mãe. Então, é muita coisinha. Quando a pessoa está muito acima do peso, tem a ver com abortos. Mas eu não tive aborto. Mas será que, de repente, seu sistema você não está, né? Então, a gente tem que olhar todo o contexto. A gente não pode dizer algo como certo. Cada um é cada um. Exato. Gente, olha a minha situação, imagina, né? A situação lá que veio lá da minha infância, quando eu sofri lá a tentativa de sequestro. Quantos traumas! Quanto eu quis ficar grande para esse homem que fez toda aquela maldade comigo. Não ter esse reflexo, entende? Então, assim, é uma proteção que eu vim do meu corpo. Sem falar que eu não fui amamentada. Uhum. E tudo A Eliane tem uma grande relação com o pai. A questão do álcool, do cigarro, não vou te dizer assim que é um assertivo. Às vezes pode ter outras coisas linkadas, viu? Mas tem uma grande relação. E essas pacientes que elas ingerem muito essa falta do pai, né, Flávia? Se você lembrar mais, pode lembrar. E também o álcool aqui, ele depleta muitas vitaminas e minerais. Então, é uma pessoa que vai ser muito irritada, extremamente irritada, porque o álcool, ele depleta vitaminas e minerais. A pessoa está sempre irritada, cansada, fadigada, sem energia. E aí ela desconta, ela vai bebendo assim, compulsivamente, como se ela estivesse anestesiando emoções. Esse é o nome que nós damos a esse quadro clínico. Ou seja, e essa questão do álcool, né, você acabou de explicar, acaba impactando na energia, né? Energia, totalmente. Então, como tudo, falo que é um tripé, né? A gente precisa como corpo, mente e espírito. Então, a habilidade ali, né, tem toda essa expertise na parte do corpo, onde é o forte, e logicamente ela olha para tudo, mas diante dessa questão nutricional, né, corpo, esporte, isso tudo está relacionado à saúde do corpo, né? E também só isso, gente, não só para o corpo, mas a gente também vai fazer ali toda uma investigação, olhando para o lado da mente, né? A gente vai trabalhar ali, talvez, crenças limitantes, o que é que você acredita lá no seu inconsciente que você não consegue, às vezes, soltar essa gordura, que foi o que a gente falou, crenças relacionadas à autoproteção, dificuldade de ir até o pai, que é o que traz essa energia yang, né? De ir, de ser, de exercitar, né? Então, onde que está tudo isso no nível de crenças?
pelo lado espiritual, não no sentido religioso, mas essa necessidade também de se conectar com algo maior, né? Para você, através de meditação, que é uma forma também de você se manter ali num estado de presença, calma, respira, o que que eu preciso fazer agora, o que que eu preciso fazer depois. Então, é tudo conjunto, né? Respondendo a Eliane ali, vale para o homem e vale para a mulher, para os dois contextos. Indiferente. Por isso que, às vezes, sabe, turma, a gente não pode julgar, a gente não consigo julgar. Eu vejo as coisas, eu já fico pensando, sabe, Flávia? Nossa, o que que tá faltando aqui? Nossa, aqui tá faltando isso. Eu não consigo mais julgar a pessoa. Porque eu sei que por trás disso existe uma ferida muito profunda. Ninguém bebe, ninguém é obeso, ninguém faz um monte de coisa que acontece porque quer. Existe uma doença, existe uma situação sistêmica também atrás disso. Existe uma questão física também atrás disso. Por isso que a suplementação, a nutrição e o olhar sistêmico é tão importante dentro de todos esses gatilhos, entende? É olhar onde está a raiz. Ah, então é a questão isso para o homem? Ok. Manda ele olhar para tudo isso. É tanta coisa que vem atrás, né, Flávia? Nossa. Muita coisa. Quando a gente começa a os padrões, né, e ver que a coisa já vem se repetindo, às vezes atrás disso tem a mãe que tá fazendo a mesma coisa, a avó fazia a mesma coisa, assim, sucessivamente. Principalmente em relação à questão do peso, né? Porque é repetição de padrão também. A questão do sistêmica, ela é muito forte, é mais do que a gente imagina. Total. E eu te pergunto aqui, Flávio, fiz uma pergunta aqui para você. Pela sua experiência, o que as mulheres podem fazer para superar a falta de energia e motivação dentro da sua área? Então, até a gente já foi comentando aqui um pouquinho, né? Eu acredito muito nesse tripé, né? Acho que essa parte nutricional, você explicou muito bem. Já indo para a parte da mente, né? O que eu colocaria aqui? A gente precisa olhar muito para essa questão assim das nossas crenças, né? Eu já comentei aqui um pouquinho. Mas o que é que está lá? Porque a gente sabe, gente, mais de 95%, hoje a neurociência já explica, mais de 95% do que a gente acredita, do que a gente tem gravado no nível, né, aqui nas nossas memórias, são inconscientes. Ou seja, né, se o nosso comportamento ele é decorrente do que eu acredito, do que eu gravei no meu software interno aqui, e se mais de 90% disso está no nível inconsciente, olha quanto a gente se comporta de maneira inconsciente, né? Então, a questão emocional ali traz toda essa questão de consciência do que você precisa fazer. Mas também é importante você, às vezes, olhar o que está te engatilhando, o que está auto-sabotando aquilo que, às vezes, a Sol já cansou de te falar. Por que, às vezes, é tão difícil soltar o açúcar? Será que, às vezes, a vida está muito amargurada, você carrega ainda muitos ressentimentos e está precisando aí... Olha o marido da Cris. Ele fez bariátrica. Olha o gatilho. Você consegue pensar? Por que eu fiz bariátrica, né? Porque aquilo que eu fiz um post esses dias falando, gente, não adianta fazer a bariátrica. Você tem que entender a causa do peso. Por que você está ganhando peso? Existe um gatilho até atrás. A bariátrica, tem pacientes, muitos pacientes bariátricos estão ganhando peso tudo de volta. Por quê? Porque existe um gatilho. Então, por exemplo, ele está descontando agora no álcool. Ok. Mas por que ele está descontando no álcool? Porque já tem estudos comprovando. A pessoa que faz bariátrica, ela vai para esse gatilho. Isso. Ele vai, porque ele continua o quê? Ele continua... ele não está comendo agora, porque o estômago dele está pequenininho, certo? Mas ele começa a beber, justamente... a raiz não está resolvendo. Porque essa raiz realmente não teve resolução na nossa raiz. E ele continua anestesiando as emoções. Antes ele anestesiava com a comida. Agora ele anestesia com o álcool. Entende? E assim vai. A mesma coisa, por exemplo, assim, ele é um dos pacientes que mais precisa de vitaminas e minerais. Por quê? Porque eles não absorvem mais. E ele vai só agravando. E daqui a pouco, daqui, sei lá, 10, 15 anos, eu vou voltar a ganhar peso de novo, entende? E a raiz, ela é individual e única para cada um. Então, não sei o que é, né? Não conheço a história dele, mas, por exemplo, será que talvez ele teve um pai ausente?
Será que talvez ele tinha uma mãe tão super protetora que impediu ele de chegar até esse pai, né? E às vezes ele Ou tinha... será que ele foi amamentado ou foi realmente interrompido, né? Sim, né? Será que ele teve uma cesariana que foi programada, onde ele não esperou com que ele tivesse a força para vir, para romper essa bolsa, que a gente sabe que impacta demais na vida adulta, né? Quando o bebê, ele não faz a força de vir para a vida, a falta de amamentação, gente, é muita coisa. Nossa, Relacionadas a... crianças, crianças adotadas que foram tiradas da mãe. Gente, é muita coisa que pode estar por trás dessa situação de crise, desse seu marido. Por isso que a gente não consegue julgar, entende? Por isso que eu sou contra a bariátrica, porque primeiro você tem que entender a causa, a raiz de cada coisa que acontece na sua vida. Por Não isso adianta você fazer uma bariátrica. Hã? Por isso que é muito importante as pessoas terem essa consciência de buscar uma medicina mais integrativa, de não olhar só para a superfície e simplesmente ir lá e cortar o pedaço do estômago. Tá, e o que está por trás disso? Por isso que hoje eu ouvi uma paciente me contando, e essa minha paciente é totalmente um olhar para a nutrição funcional. E ela falou assim, Nutri, eu fui no médico e ele falou para mim que era para mim parar com todas as vitaminas e minerais, que era tudo besteira. É de chorar? É de chorar. Então, assim, ela falou assim, eu olhava para ele, eu tive vontade de ir embora, que eu falei assim, o que ele tá me dando é tudo medicamentoso, ele não quer saber. Ele não quer saber, é tudo medicamentoso. Ele não consegue entender que é aquilo que meu corpo está faltando e que em 30 dias que ela está comigo, como ela deu um gás, em 30 dias de reposição de vitaminas e minerais. É uma menina que chegou a 200 de B12, entende? E o médico tem esse olhar. Por isso, assim, gente, vai buscar um profissional que tenha um olhar um pouco melhor para essas questões, né? Mais naturais. E não deixe assim, não vá pela primeira orientação, busque uma segunda, uma terceira, um terceiro profissional que fale sobre o seu quadro clínico. Não vai caindo de braços abertos diante de um único protocolo diagnóstico, né? Às vezes tem médico que dá um diagnóstico assustador. Calma, vai no segundo, vai no terceiro, vê a posição, né? E de preferência, busque por profissionais que englobem essa visão sistêmica, né? Que olhem além do físico, porque existem muitas questões emocionais, né? Então, até voltando na pergunta que você me fez, né? O que que a gente pode fazer para voltar a retomar essa energia, essa motivação? Questão nutricional, aí isso aí é contigo, né, Sol? Então, assim, questão nutricional extremamente importante. Tem umas coisas que eu coloquei aqui, né? O que... Faça uma pergunta também para você, né? O que te motiva para a ação? Já olhando aí para o lado, né, comportamental em si. O que que você faz de bom que você pode servir as pessoas, né? Olha para a sua infância, lembra lá quais são as coisas, quais eram as coisas que você gostava de fazer naturalmente. Isso diz muito sobre o que te motiva para a ação, tá? Escreve uma narrativa da sua vida, porque às vezes a gente tem a tanta tendência de olhar só para a parte negativa, mas faz uma narrativa da sua vida, desde que você se lembra de você, olhando para tudo que você aprendeu. Inclusive para a dor. Então, a partir daqueles traumas, daquelas dores, o que que eu aprendi? Constrói uma narrativa positiva, porque ali você vai conseguir enxergar onde estão os seus talentos. O que é que se você fizer, você vai ter não só a vontade de agir, mas também a habilidade. Porque durante a nossa vida a gente vai construindo muita habilidade, né? Outra coisa, faz um mapa numerológico. Você já fez seu mapa numerológico? Você conhece qual é a vibração que está por trás do seu nome? É extremamente importante. O mapa numerológico a gente faz uma vez na vida, né? A não ser que a gente não mude o nome, ele é único, porque você tem um nome E como isso tem e peso. Gente, vocês não têm ideia como isso tem peso na nossa vida. Né? A Flávia faz isso, esse é um dos trabalhos da Flávia, e eu indico isso realmente de olhos fechados, para você ter um pouco de conhecimento sobre. Enquanto você não se autoconhecer, você vai viver dando cabeçada na vida. Eu vivi isso, dando cabeçada na vida inteira. E aí, quando eu voltei para esse mundo que eu estou hoje, eu falei, uau,
por que que alguém não me puxou pela orelha e não me levou para um rumo? Pois é. Quando eu conheci o meu mapa, Sol, parece que foi assim. Nossa, então essa sou eu. Tipo, eu não preciso ser nada diferente disso. E é isso, porque o mapa mostra quem é você. E cada mapa ele é único, não existe mapa igual. Então você vem para resolver um problema único, né? Você tem uma direção de energia ali. Então, quando eu conheci o meu mapa, por exemplo, eu vi que o meu mapa era totalmente voltado para posições de liderança. E por crenças, né? Aquela criança extremamente boazinha, por padrões que eu fui criando ao longo da minha vida, eu sempre me colocava em segundo lugar. Ou terceiro, quarto, quinto. Sempre deixava as posições de liderança para outras pessoas, porque eu achava na minha cabeça que se eu tomasse aquele lugar, a pessoa não ia mais gostar de mim. Enfim, diversas crenças, gente. Estou trazendo aqui só para vocês entenderem qual a importância de conhecer qual é a vibração que carrega atrás do seu nome do dia que você nasceu. É. Isso também vai ajudar você a ter clareza sobre qual é o seu lugar. Quando eu O que a constelação... descobri que eu sou o número 1 e 8 nesses números todos, aí eu falei, entendi. Não tem mais o que fazer, filha. Aceita que dói menos e segue a vida. E as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Eu não posso ser diferente. Não posso. Exato. Ajuda muito. Sou eu. Essa sou eu. Então, assim, eu tenho que entender que não tem como eu mudar aquilo que eu nasci. Por isso é tão importante que as pessoas façam seus mapas, para que vocês também consigam entender por que vocês estão na posição que vocês estão hoje. Por isso que eu falo tanto de traumas, de crenças, de medo com relação à obesidade. Gente, não é à toa que você chegou onde você chegou. Existe alguma coisa que você precisa olhar. Exato. E olha para isso, né? Porque enquanto a gente não olha, aquilo vai ficar repetindo. Repetindo como? Através de pessoas e situações que chegam até você para te mostrar aquilo, como se fosse, eu falo assim, pessoas é igual carteiro na nossa vida. Se eu estou vibrando em alguma coisa, se eu tenho uma crença que eu estou vibrando naquilo, vai vir pessoas que vai mostrar aquilo, tipo, olha para isso, olha para isso. E aí você fica irritada que a pessoa vira as costas, vai chegar outra igualzinha. Outro carteiro, olha para isso. Então, só vai mudar quando você olhar, quando você ressignificar. De que jeito? Seja com autoconhecimento, seja com ferramentas maravilhosas que existem hoje aí, como o Theta Healing, a constelação familiar, dentre tantos. Existe uma forma. As pessoas só precisam perder o medo de ver. Elas têm medo de passar dor. É igual quando a gente fala em dieta, as pessoas têm pânico de dieta. Uhum. Por quê? Porque elas não conseguem entender que quando você trata um paciente como um todo, olhando o intestino, suplementando, ele não tem essa fúria alimentar que ele tem. E aí a gente olha para a questão sistêmica. Por que eu estou comendo, desesperado? Você vai entender por que está comendo essa situação, né? Sim, com certeza. Você vai estar olhando, né? E aí o que você falou, as pessoas têm medo de olhar, mas eu pergunto assim para a pessoa, o que é melhor? Você viver uma vida com essa dor ali escondida, porque ela não vai enquanto ela não for ressignificada, ou de fato, ou ter a coragem, olhar, ressignificar e, ok, agora eu entendi, agora eu tenho mais consciência para fazer uma escolha diferente. Então é muito melhor você olhar, encarar, né? E dar um lugar para aquilo, ressignificar e seguir. Eu sempre falo, sabe, Flávio, sabe o que as pessoas, a maioria delas fazem? É aqui, ó. Sabe aquela ferida que ela faz? Uma ferida profunda. O que a pessoa tá fazendo com a vida dela? Tá colocando os esparadrapo naquilo sujo. Simples assim. Gente, para pensar. O que vai acontecer ao longo da vida se você não abrir isso e não limpar? Você vai viver com aquela dor. Exato. Não é bem assim? Vai viver pro resto da vida. E não vai sarar enquanto você não tirar, não limpar, não olhar. Não... É esse o protocolo. Sim. E por fim, não menos importante, é a questão da atitude, né? Da escolha. Do escolher o que eu quero de melhor para mim todos os dias. Né? E a escolha é importante. Por quê? Tem pessoas que também têm a consciência, sabe o que tem que fazer de certo, já passou por terapia, já olhou, já trouxe a raiz à tona, já sabe de tudo, mas às vezes ainda continua insistindo no erro. Por quê? Enfim, escolhas, né? A escolha também ela é muito importante, porque assim, gente, no nosso cérebro,
ele só vai adotar um novo comportamento e fazer aquilo entrar num piloto automático quando eu repito várias vezes, né? Existem estudos que falam 21 dias, 30 dias, enfim. A repetição de um novo comportamento, ela é muito importante. E para isso vai precisar de que você escolha todos os dias fazer aquilo. Lembrando que vai chegar um momento que vai entrar no seu piloto automático, vai virar uma chavinha ali e vai ficar legal, vai ficar gostoso, vai ficar natural. Mas até isso entrar no seu mindset, você vai precisar de uma energia. Eu falo igual quando a gente põe a primeira marcha no carro. Ela gasta mais energia. Aí a segunda já vai mais fácil, a terceira mais ainda. A hora que entra no piloto automático é quando você está na marcha, né? Mas a primeira marcha vai exigir de você sair da zona de conforto também, né? A primeira marcha vai exigir essa escolha diária de que eu quero fazer diferente por mim, né? Então, trazer essa consciência aí de que você é a pessoa mais importante da sua vida. Porque se você não se coloca nesse lugar, seu trabalho não vai bem, as suas relações não vão bem, porque você vai estar descompensado, nutricionalmente falando, né? Mentalmente falando. E Então, a isso, escolha... as pessoas vivem naquela autossabotagem o tempo todo, passando ano, virando ano que vem eu começo, ano que vem não sei o quê, sabe? É aquele conflito que eu sempre falo hoje, com o olhar sistêmico que eu tenho, a pessoa vem para a nutricionista, por exemplo, no meu caso, né? E aí ela fica 2 meses, aí ela some. Por quê? Porque não foi na raiz. Porque se tivesse ido, eu ia dar, ela ia passar pelo processo de uma forma muito mais leve e ela ia, ó, ficar de bem com a vida depois, bem certinho, bem bonitinho, porque eu ia equilibrar todas as vitaminas, minerais, olhar toda a questão das dores, das maiores dores dela. A mesma coisa quando a gente fala do seu trabalho. Gente, o que te impede de entender algumas coisas na sua vida? Gente, é uma vez na vida você precisa saber disso. Não precisa saber mais do que uma vez. Uhum. Não é? Eu não Sim. sei como é que é a tua curiosidade, mas na hora que você dá o mapa para ela, ela fala, putz, agora eu tô entendendo tudo na minha vida. E no mapa também a gente já consegue identificar várias crenças que a pessoa tem. E aí depois levar isso para um Theta Healing, para uma constelação familiar, né? E aí sim, olhando para a raiz, você vai ter muito mais facilidade em olhar para o seu fator nutricional e entender a importância disso e seguir isso, né? Seguir a dieta, né, Sol, como algo importante. Mas associar tudo isso, olhar para o que está por trás, o que está me impedindo de seguir a dieta, né? E por que eu estou deixando, por que eu não estou soltando esse peso? Por que é mais fácil ir lá e cortar um pedaço do estômago do que olhar para o fator nutricional, olhar para as raízes das suas questões? Ou tomar um remédio para emagrecer, gente. Gente. Nossa, meu Deus. Eu tenho pânico, né? Desses negócios. Então eu fico pensando assim, não façam isso. Olhem com amor, com carinho para dentro de você. É um trabalho que eu estou fazendo agora. Destrave o seu peso. Saia do raso e viva a profundidade dentro de você. Esse é o meu propósito. É fazer as pessoas começarem a olhar para dentro dela para me ajudar a ajudar elas. Porque se elas não me ajudarem a ajudar elas, eu não dou conta, Flávia. Aí não dá, você não consegue pegar na mão de todo mundo e sair arrastando, né? Gente, cada um tem o seu 50%. Eu não posso entrar em desequilíbrio. Eu não posso chegar aqui no 80% e você tá aqui embaixo, no 20% e eu tentando te puxar. Não existe. Você tem que fazer a sua parte. E a Nutri tem que fazer a parte dela, a parte sistêmica. Todo mundo trabalha igual o teu. Você entrega o seu trabalho. Olha, isso aqui é você. Agora, cabe a você entender e seguir o teu caminho. Não é que é assim? Fazer agora a sua parte, né? Aquilo, o que você vai fazer a partir disso, né? Não é? Igual, por exemplo, eu vou lá e entrego o plano alimentar, eu entrego o detox de 3 dias, eu entrego toda a suplementação, tudo aquilo que o corpo dela está em desequilíbrio. Cabe a ela fazer essa parte. Agora, quando é olhar para a ferida, olha, existe uma ferida aqui muito profunda, vamos olhar para ela, foge. Tem os ganhos, né, Sol? O que a pessoa ganha em não fazer aquilo que está sendo indicado que é o melhor para ela? Porque às vezes ficar naquela posição anterior, às vezes você recebe atenção,
Uhum. Tem coisas... Coitadinha, tadinha dela. Ai, não consegue, né? Uhum. Tem aquelas questões de ser boazinha. Tudo isso, gente, é um reflexo. Aquela pessoa que é muito boazinha, aceita tudo. Ai, não sabe falar não pra nada. Ai, gente, tudo aquilo que você atrai, tem que prestar bastante atenção em tudo isso. Olha o que tá por trás de tudo isso. Não é que é? Meu Deus, já tem quase uma hora que a gente tá conversando. Flávia do céu. Bom, Ai, que delícia esse também papo. como superar, né, a falta de energia e a desmotivação. Então, tudo isso que a gente falou, né? Questão nutricional, as questões sistêmicas, o que está por trás do meu comportamento de negação, o que está por trás da falta do resultado, né? Então, é essa visão sistêmica aí, e tudo isso sendo olhado, certamente você vai ter um intestino melhor, você vai conseguir se adaptar à nutrição, né? A seguir aí o plano alimentar e, consequentemente, você vai ter mais energia e mais motivação no seu dia a dia. E nós tenhamos consciência que se você não olhar para aquilo que está atrapalhando o seu emagrecimento, que está desequilibrando essa energia ou está promovendo esse cansaço, essa fadiga, gente, não tem outra estratégia. É você parar tudo e olhar para você. É você realmente se ajustar e alinhar tudo aquilo que precisa ser visto. Aquilo que a Flávia falou. Como que é isso? É que você sabe que existe alguma coisa por trás e você se sabotar dessa forma, não, não quero olhar e vou seguir assim mesmo. Vou seguir triste, doente, tomando cada dia mais remédio, não é? Uhum, sim. Desespero. Mas tudo bem. Gente, trabalhando aí mente, corpo, espírito, que é a maneira da gente ter mais energia e motivo para agir, né? No dia a dia. Motivação. É É porque isso. eu falo, trabalhar a profundidade. A profundidade. Esse é o segredo. Eu só consegui virar a chave da minha vida quando eu parei de me sabotar, que foi a linhagem que eu vim, fui entender a rejeição, o abandono, todos os gatilhos linkados e fui trabalhar a minha profundidade. Então, assim, eu estou no processo de trabalhar o eu aqui dentro, trabalhar a minha esfera eu. Então, foi por isso, né, que eu estou nesse trabalho que é tão lindo, né? E cada vez me aprofundando ainda mais. E agora direcionando outras mulheres e outros homens nesse segmento também, né, Flávia? Flávio, quero te agradecer pela disponibilidade do seu tempo, do seu trabalho lindo e maravilhoso. Quem não conhece a Flávia, eu convidava todas vocês para passar lá no Instagram dela. Vou linkar aqui eu vou deixar salvo esse vídeo, vou linkar ela, para que vocês possam conhecer e, de repente, chamar ela no direct e tirar mais dúvidas sobre o trabalho extraordinário dela. É isso. Ó, obrigada pelo convite, obrigada, pessoal, que assistiu a gente, que vai assistir depois. O que precisar, eu fico à disposição. Pode me mandar um direct. Super beijo a todos vocês. Obrigada por estar aqui na segunda. Obrigada, Flávia. E até o próximo encontro. Vai vir. Beijo. Tchau, tchau, gente.